Olá, Cleide Dias, mais uma vez aqui com você. E hoje eu quero compartilhar sobre aquilo que Deus tem estabelecido para você, sobre o propósito dele para a sua vida. A Bíblia deixa claro que eu e você temos uma biografia escrita no céu. Ela registra que Deus personalizou um plano especial para mim e para você. Mas você acredita nisso? É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. Sobre você se enxergar como Deus lhe enxerga. Isso faz toda a diferença nos momentos difíceis das nossas vidas. E para isso, eu quero usar uma história que está escrita no capítulo 13 do livro de Números. A história dos 12 espias que foram espiar uma terra chamada Canaã a pedido de Moisés. Naquela época, Deus instruiu aquelas 12 tribos a irem, os representantes daquelas 12 tribos, a irem naquele lugar, para que eles vissem, reconhecessem e tomassem posse daquilo que Deus queria entregar. Mas aconteceu um problema ali. Quando eles retornaram com o relatório, a Bíblia diz que 10 daqueles homens voltaram amedrontados, certos de que aquela terra não seria alcançada por eles. Mas existiam 2 homens, chamados Josué e Calebe. É desses 2 homens que eu quero falar com você hoje, que decidiram ver como Deus via e decidiram se enxergar como Deus os enxergava. E isso fez toda a diferença na vida daqueles homens. Eu digo sempre que o propósito de Deus em nos fazer ver algumas coisas que parecem impossível para nós e até sonhar com elas, é exatamente para que eu e você tomemos posse. Isso me faz lembrar de uma história que você conhece tão bem, que aconteceu com o nosso patriarca Abraão. Um dia, ele na sua tenda, talvez angustiado pelo que a Bíblia diz, ele estava aflito porque ele queria um herdeiro e ele não tinha. E o Senhor diz assim: Abraão, sai, olha para o céu, tu pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão, olha os grãos de areia, tu pode contar, assim será a sua descendência. E eu fico imaginando que o que Deus estava fazendo ali com a mente de Abraão era gerando nele um sonho, era gerando em Abraão um desejo de conquistar algo que ele tinha estabelecido para ele. E aquilo fez toda a diferença para Abraão, porque ele viveu por aquilo, ele creu naquilo e conquistou exatamente aquilo que Deus o fez ver. É por isso que eu digo que quando os espias foram naquele lugar, o que Deus queria, na verdade, era que eles tomassem posse, assim como Abraão tomou da visão que Deus mostrou. O que Deus queria era que aqueles homens realmente reconhecessem aquela terra como deles. Porque todas as coisas que Deus nos entrega, Ele nos dá uma responsabilidade de conquistar aquilo que Ele nos entrega. E aqueles 10 espias que voltaram com um relatório negativo, a Bíblia diz que eles conseguiram contagiar todo aquele povo, a ponto de todo aquele povo morrerem no deserto, toda aquela geração. Você já imaginou como um relatório negativo pode contaminar milhões de pessoas? Eram apenas 10 homens, mas eles conseguiram arrancar a fé que havia em uma nação inteira por conta do seu relatório negativo. Mas 2 homens, Josué e Calebe, conseguiram manter firme no seu coração a certeza de que iam conquistar aquela terra. E eles conquistaram. E a minha pergunta para você hoje é: como você está se enxergando? Será que você está se vendo como Deus te vê? Como alguém vencedor? Como alguém que está com uma palavra estabelecida sobre si? Jeremias 29:11, onde Deus diz: eu é que sei os planos que tenho estabelecido para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejar. Olha que coisa poderosa. Mas quando eu olho para a vida de Josué e para a vida de Calebe, eu percebo 2 homens que não só se viram como Deus os via, mas que também conseguiram ver que uma nova geração poderia fazer parte daquele grande sonho, daquele grande projeto de Deus. A visão de Calebe fez com que ele resistisse à idade, fez com que ele resistisse ao cansaço, fez com que ele resistisse ao tempo e até à morte. Porque quando ele chega naquela terra, na hora de tomar posse daquilo que era dele, está escrito lá em Josué, capítulo 14, a Bíblia diz que ele diz assim: olha, eu tenho 85 anos hoje, mas eu estou tão forte quanto naquele dia que Moisés nos enviou
para olhar e espiar essa terra, e eu quero tomar posse daquilo que o Senhor me prometeu. Sabe, a resistência daquele homem foi manifestada por conta do esforço que ele fazia todos os dias de continuar crendo naquilo que Deus havia falado, de continuar crendo na promessa de Deus, de continuar se vendo como Deus o via. Toda aquela geração morreu, mas Josué e Caleb, a nova geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida, a terra que mana leite e mel. A visão que Caleb tinha a respeito de si e a respeito de Deus o encorajou e o manteve vivo todos aqueles anos. Ele simplesmente decidiu ver como Deus via. E esse é um convite que Deus faz a mim e a você, de ver com os olhos dele, de olhar para nós mesmos e para aquilo que nos cerca com o olhar de Deus. Eu fico imaginando o que foi para Caleb passar 40 anos ouvindo murmurações, ouvindo reclamações, e mais do que murmúrios, ele também ouvia, muito mais do que murmuração, ele também via pessoas caindo no deserto, morrendo todos os dias. Eu costumo dizer que era um tempo pandêmico naquele tempo, onde uma nação inteira foi morta, foi retirada da terra. Mas ainda assim, isso não foi capaz de tirar a visão que havia dentro de Caleb. A dúvida não entrou no coração de Caleb. E eu costumo dizer que a dúvida, ela gera tragédia na mesma proporção que a fé gera milagres. Nós temos que ter muito cuidado e não duvidar daquilo que Deus já planejou para nós. As lutas, as adversidades podem até tirar a minha e a tua força, mas não podem nunca, jamais tirar de nós a visão que Deus colocou no nosso coração. Decida se enxergar como Deus lhe enxerga. Decida tomar posse daquilo que Deus já planejou para você. Creia que existe um plano superior, que está acima, além de todas as circunstâncias que você está vendo e vivendo. Existe algo maior planejado por Deus para você viver. Como eu disse no início desse vídeo, Deus personalizou um plano para mim e para você. Creia nisso, decida acreditar que você é amado, que você é aquele que Deus escolheu antes que você fosse formado no ventre da sua mãe para viver um plano especial nessa terra. Se você for capaz de crer naquilo que Deus já planejou para você, pode ter certeza que todos os dias dos quais a Bíblia fala, lá no Salmo 139, o versículo 16, que Ele escreveu a respeito de ti, pode ter certeza que você vai viver intensamente todos esses dias. E eu quero te animar no dia de hoje a olhar para você mesmo e entender que você tem dono. Entender que você não é qualquer um, você é amado, você é amada e você pode sim viver os projetos e os planos de Deus nessa terra. Tome a decisão a partir desta hora de se enxergar como Deus lhe enxerga. Eu espero ter abençoado o seu coração e espero mais ainda que você abençoe mais alguém com esta palavra. Aproveita para curtir esse vídeo, para compartilhar com amigos e familiares e fazer com que outras pessoas também sejam abençoadas nesse dia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.